Bom, vamos lá falar de objetivismo. Uma primeira coisa que eu vejo que é uma crítica, porque eu tenho estudado filosofia nos últimos anos, eu tenho me dedicado muito é um dos meus pontos de interesse por necessidade, porque eu percebi que eu sou um especialista no problema, que é o digital, causas e consequências e como as organizações e as pessoas podem lidar com ele. Então eu tive que ir para a filosofia, porque existem equívocos filosóficos que precisam ser trabalhados. Então eu tenho estudado muito a filosofia. Então essa ideia de que você tem 5 áreas da filosofia, né, e que essas 5 áreas, epistemologia, metafísica, epistemologia, ética, política e artes, não foi inventada pela Ayn Rand. Isso não é uma invenção dela. A Ayn Rand não inventou essas 5 áreas. Essas 5 áreas são discussões filosóficas que já existem. É como se fosse assim, existem até outras possibilidades de você abordar, mas essas são as 5 principais. Então quando um filósofo é descrito, a pessoa diz assim, não, esse fulano, ele é um cara que abordou mais essa questão ética, esse aqui trabalhou mais com essa discussão mais geral, né, que ela prefere chamar de metafísica, e eu gosto quando ela fala que é metafísica, porque dá um nome para um troço meio, né, que seria questões existenciais. Metafísica é uma palavra só. Então uma palavra só é sempre melhor que 2, para você poder trabalhar. Então ela vai falar sobre isso. Ela vai abordar esses 5 pontos. Então a primeira coisa que você tem que sacar do objetivismo é que não é ela que inventou isso. Então às vezes eu vejo alguns negócios aí e começo a falar, não, quem Rand e tal, inventou as 5 áreas e tal. Não foi ela que inventou as 5 áreas. Então assim, ponto. A segunda coisa é que você às vezes tem nessas 5 áreas, o que eu acho que é Ayn Rand, o grande mérito dela, eu acho que foi o alinhamento dessas 5 áreas para defender a sociedade liberal. Esse eu acho que é o grande mérito dela, né? Eu ainda estou aí brigando um pouco com a discussão sobre arte, que ela tem uma visão, já estou conhecendo melhor, as outras já tenho mais facilidade de entender. Então ela vai fazer esse debate. O que ela diz é o seguinte, olha, se você, e aí que eu acho que é interessante, ela chega assim, ó, se você é um cara que defende a sociedade de livre mercado, as coisas aqui não é uma discussão econômica. A sociedade de livre mercado que a gente pode dizer que é uma cosmovisão. E esse conceito da cosmovisão é fundamental para entender a Ayn Rand. A sociedade, ela trabalha com cosmovisões. E o Big Bang de toda a cosmovisão, quando a gente fala assim, existe um Big Bang da cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão é a maneira que determinadas pessoas têm de pensar e agir. É isso que é uma cosmovisão. Então existem várias cosmovisões na sociedade que disputam uma hegemonia, que é mais ou menos o que o Gramsci sacou. O Gramsci, o que ele fez? Ele falou assim, cara, vamos pegar
a cosmovisão marxista e vamos dominar os dutos, os canais em que são produzidos as cosmovisões e vamos intoxicar a galera com a cosmovisão marxista. Porque mais adiante a sociedade já vai estar toda ela tomada por essa ideia. Então, assim, a coisa é perversa, porque é o seguinte, o cara ele vai tomando os canais e vai impedindo que esses canais circulem qualquer outra ideia que não seja aquela. É o que foi feito nas escolas, nas universidades, de certa forma em alguns aspectos, na mídia, quando possível, né? Na cultura, nas artes. Então você domina aquilo tudo e você vai disseminando. Foi o que aconteceu e a gente está pagando esse preço aqui no Brasil. Então as cosmovisões, ela tem uma... As cosmovisões, elas têm uma espécie de Big Bang. Então, o que a Ayn Rand percebe quando ela chega nos Estados Unidos? Ela percebe que não tinha uma cosmovisão filosófica unificada em defesa do ambiente liberal. Ela tinha assim, você tinha filósofos que tinham falado alguma coisa na área na metafísica, alguma coisa ali na epistemologia, na ética, né? Na política, não sei o quê. Mas era assim, aí as pessoas citavam e tal, mas não tinha uma coisa integradora. Então, o que ela quer fazer? Ela quer criar uma cosmovisão consciente, articulada em todas as áreas e dizer, ó, existem essas 5 áreas, não foi ela que inventou. Eu defendo em cada uma dessas áreas tais e tais questões, e essas questões são fundamentais para que eu possa educar as pessoas, discutir com as pessoas, apresentar uma coisa. Se você quer fazer um trabalho, né, cultural, se você quer defender as cosmovisões, uma cosmovisão de livre mercado, liberal, você tem que passar por essas 5 questões aqui. Essas 5 questões têm uma ordem, isso também foi uma coisa importante, e isso é dela. Elas têm uma ordem, uma sequência lógica, não adianta passar por cima de uma das outras, porque uma é pré-condição da outra, tudo começa com a metafísica, que eu chamo de rodoviária, e se você pegar o individualismo na rodoviária, que é o início da cosmovisão liberal, digamos assim, que o objetivismo seria uma cosmovisão liberal estruturada. Se você pegar o individualismo, beleza. Se você não pegar o individualismo, aí quando você começar a falar para você ser coerente, e é isso que eu acho que também ela está trabalhando, é o seguinte, ó, tem que ter uma coerência, que ela está dizendo. Senão você vai começar a ser uma pessoa que vai falar uma coisa, vai pensar outra, vai agir de um jeito aqui, outro ali. As coisas vão ficar meio tijolo. Então, se você é individualista, você tem que... Existe aqui na epistemologia, você tem que partir do indivíduo, né? Você tem que desenvolver um tipo. Então, por exemplo, a partir de Ayn Rand, você pode dizer que existe um tipo de educação liberal, né? A educação liberal, por exemplo, é uma educação por problema. É uma educação que não é por assunto. Isso, inclusive, quem já disse isso foi o nosso amigo Popper. Nós não somos estudantes de assuntos, mas de problema. Porque o problema é descentralizador. O problema permite que o indivíduo tenha, né, a sua percepção individual. Porque problemas cada um pode resolver de um determinado jeito e testar isso. Então as coisas vão se desdobrando. As coisas vão se desdobrando. Então eu acho que a Ayn Rand, ela faz esse elo entre as coisas todas e ela dá
essa arrumada. E tem uma coisa que eu acho que é legal também, porque quando ela vai fazer essa discussão, porque a Ayn Rand, quando ela vem dizer que ela prefere o Aristóteles do Platão, né? Quando a gente vai pegar a cosmovisão marxista, a origem da cosmovisão marxista, ela é coletivista. Mas o marxismo não inventou, né, essa visão coletivista. A cosmovisão coletivista que a gente tem na sociedade, que a Ayn Rand vai trabalhar, não é, apesar de aparentemente ser contra o comunismo, mas a cosmovisão que ela vai trabalhar é principalmente contra o cristianismo. Quando ela fala do egoísmo racional, ame a você mesmo antes de amar qualquer outro, ela está questionando, eu escrevi sobre isso ontem, um artigo, ela está questionando aquela frase máxima que é difundida, que já virou uma frase da sociedade inquestionável, porque todo mundo acha que isso é a melhor coisa para ser. Ela vai dizer o quê? Ela vai dizer assim: ama ao próximo mais do que a ti mesmo, né? Ou ama o próximo como você ama você mesmo, né? E o que ela vai dizer é que isso é impossível. Objetivamente é impossível fazer isso. Então, se você estabelece como ética, isso é um princípio ético da sociedade que a gente aceita, e é isso que é ser bom. Então, eu sou bom porque eu amo mais eu amo o próximo igual como eu me amo, né? E na verdade isso, do ponto de vista lógico e real, você não consegue fazer isso. Então o que acontece? Você trabalha uma ética em que é uma ética que ela não consegue ser praticada. Então o que acontece? Você começa a ter um problema individual e coletivo, porque a sociedade ela fica totalmente barata tonta. E quando a pessoa resolve, digamos, resolver o seu problema de sobrevivência, que ela tem que resolver porque ela passa fome, frio, sede, que é o banheiro, então ela tem que resolver todos esses problemas, e aí ela começa a resolver esses problemas, ela tem que se sentir culpada, porque ela não é uma boa, ela não é boa. Ela não é boa por quê? Porque ela está indo contra a máxima da ética social. Então você individualmente começa a ter pessoas com problema de autoestima, e no momento que você começa a ter esse tipo de problema, você também começa a ter problemas sociais, porque aí você começa a se sentir culpado. E aí você começa a ver que todas essas questões, que toda essa briga que a gente está vivendo hoje, é uma briga, na verdade, né? O marxismo, apesar de Marx ter se colocado como antirreligioso, ele na verdade estava competindo ele criou uma nova religião. Depois tem um debate para fazer sobre isso que é interessante, que é a discussão cosmovisões metodológicas, mas eu vou fazer depois. Então a discussão que a gente tem é essa. Então o objetivismo, a grande discussão, ela vai antes do comunismo, do marxismo, e ela vai no cristianismo. E é por isso que ela foi tão combatida. Porque ela vai questionar uma coisa que é uma espécie assim de dogma religioso, que é pré-marxista, mas que o marxismo ele adota mesmo se dizendo antirreligioso, né? Então ele também está nessa linha, ama-te ao próximo mais do que a ti mesmo, e vai defender uma sociedade coletivista em que eliminando o indivíduo individual e criando um coletivo, é uma variante, né? Com outro termo, com outra coisa, né? Mas você tem mais ou menos o mesmo conceito, e você vê que é mais ou menos isso. E aí quando a gente vai, por exemplo, falar que alguém roubou, o cara vai dizer, não, ele roubou, mas ele é uma vítima social, né? Então eu vou ter uma condescendência, por quê? Porque o indivíduo, ele não tem, aí você começa, o indivíduo está quebrado, o indivíduo ele não tem livre-arbítrio,
Você não cobra dele uma atitude porque ele está imerso dentro de um conceito mais amplo e tal. Então, a partir daí, ele não tem responsabilidade sobre as coisas, ele é uma vítima, etc. E aí você quer fazer todas as coisas. E aí você tem aí todo mundo tem todos os direitos, né? E todo mundo tem que resolver o problema de todos os outros. E aí você começa, então, e aí existem um é mais rico do que o outro, e aí você tem ojeriza de meritocracia. Aí você tem toda uma linha de raciocínio que você já não está partindo da rodoviária do individualismo. Então é isso. Então a Ayn Rand, ela costura as várias linhas, ela dá uma ordem lógica para essas linhas todas, e aí sim, em cada uma linha dessas, ela vai dizer, bom, se você é individualista, você vai trabalhar aqui dentro, a tua percepção tem que ser uma percepção que o mundo existe, e se o mundo existe a gente tem que conhecer, e para conhecer você tem que ter um método, e aí a gente vai caminhando por aí. Então é isso.